Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor Deus está nos proporcionando esse momento de estarmos em Sua presença para glorificar o Seu santo nome. Desde já peço orações pela vida da minha sogra. A Andresa está lá com ela, está adoentada, mas o Senhor é glorificado em tudo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos estar lendo a palavra do Senhor em Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, versículo 10. Efésios 6 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, irmãos? Amém. Somente esses versículos para a nossa meditação. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, Efésios, esse texto é conhecido entre nós. Estava estudando sobre a cruz de Cristo em Mateus capítulo 27. E de última hora me veio a mente para falar sobre esse texto. E desse texto falar só de um tema. E se der tempo, podemos se estender para os demais pontos. Nós podemos ver, irmãos, que aqui o texto da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos exorta a vestirmos a armadura de Deus. Nos demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse versículo, quando nós lemos de cara, sem precisar de pesquisar, sem precisar de estudar tanto, podemos observar que não temos poder para poder vencer o pecado com as nossas próprias forças. Não temos poder suficiente para dizer não tanto tempo para um pecado, ou declarar-nos perfeito e assim viver em perfeição e nunca errar. Aqui o apóstolo Paulo nos adverte a estarmos firmes no Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós podemos ver que a base e a luta espiritual não está em nossas forças, mas em Cristo e no poder da sua ressurreição. Nossa salvação é completamente dependente da graça de Deus, que é a luta contra o pecado e as forças espirituais é travado na força de Cristo e não na nossa. Nós podemos observar que há um contraste entre a nossa vida e a vida de Cristo. Jesus Cristo, homem
O Verbo que se fez carne não nasceu em pecado. Nós podemos observar que nós somos herança do pecado. Os irmãos podem até perguntar: por que Adão pecou e nós somos culpados? Porque nós viemos de Adão. Nós viemos de Adão, então a nossa natureza é pecaminosa. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque nós já somos pecadores. Por exemplo, uma máquina que produz um certo produto, essa máquina velha, essa máquina danificada, só vai produzir produtos ruins, produtos danificados, não é isso? Um maquinário novo vai produzir sempre produtos com a inspeção de qualidade. Então, se viemos de Adão, e Adão, ele foi o nosso pai carnal, então toda a sua herança é pecaminosa, porque viemos da prole de Adão, viemos de Adão. Então Jesus Cristo foi diferente, foi uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo cobria o ventre de Maria, e foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus, e a sombra do Altíssimo cobriu Maria, para que o ventre dela pudesse estar ali protegido e não contaminar com o pecado de Maria, e sim para que ele fosse ali santo e irrepreensível. Então Jesus Cristo, ele não só nasceu santo, mas também viveu sem pecado. E isso faz com que ele passou por todas as dificuldades que nós passamos e venceu o pecado. Então Jesus Cristo, ele venceu o pecado, obedeceu a lei do Senhor e sempre buscou fazer a vontade do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo nos pede para fortalecer-nos em Cristo, sermos fortes em Cristo. Você sem Cristo não consegue fazer nada. Se você está querendo vencer um pecado de estimação, um pecado que você sempre cai nesse pecado, e você pede perdão e sempre cai, você tem que pedir forças a Cristo, e através dessas forças que você pede, através da leitura da palavra, da oração e do jejum, a sua carne é mortificada e o Espírito reina em sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, nós estamos vestidos da salvação, e ele pede para nós revestirmos de toda a armadura de Deus. Há um revestimento espiritual. Lá em Atos capítulo 2, vimos esse revestimento espiritual na vida dos cristãos. Os cristãos eram vestidos e o Espírito Santo revestiu a sua igreja. Então, todo salvo, que é salvo verdadeiramente, e ama a Cristo, e ama as coisas espirituais, e pratica as coisas espirituais, eles são revestidos do poder, e é através desse revestimento, é manifestado de forma externa os dons espirituais. Não é as línguas, mas qualquer dom espiritual. Se você é um salvo na pessoa de Cristo, se você tem convicção e você sente sede de Deus, sente sede de buscar a Deus, então Jesus Cristo lhe batizou com o Espírito Santo, lhe revestiu com poder, e através dos dons espirituais, exaltar, profecia, ciência, conhecimento da palavra, são muitos dons espirituais, é manifestado publicamente para a edificação da igreja. E o maior sinal do revestimento
revestimento do poder desse revestimento é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala dessa forma. Há quem diga que o sinal de quem recebeu o batismo é falar em línguas, mas a língua só se trata de dom espiritual. Nós vimos lá em Atos, capítulo de número 1. Nós vimos em Atos, capítulo de número 1, versículo 7. Versículo 8, olha aí. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E qual é o sinal? Que há de vir sobre vós. Qual é o sinal? E ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todos saibam que é revestido de poder. Ele declara o testemunho de Cristo, através dos dons espirituais, através dos frutos espirituais, e ele sente sede de Deus, e os dons espirituais é dado ao Espírito Santo, cada um que o Espírito Santo propôs segundo o trabalho da igreja. Glória a Deus. Então é necessário que nós viemos buscar o revestimento do Espírito Santo, a armadura de Deus. Então, aqui, lá em Atos, fala que o Espírito Santo revestiu o crente. E aqui o apóstolo Paulo fala como é esse revestimento. Por isso que eu gosto da Bíblia. Como é esse revestimento? Esse revestimento, irmãos, não é fazer barulho. Esse revestimento não é fazer algum tipo de encenação. Não. É notório que Deus deu sim vários dons espirituais para a sua igreja e para a obra missionária também. Mas nós vimos aqui no versículo de número 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, o revestimento. Então, um crente que é revestido do poder, cheio do Espírito Santo, estáis firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, quais são as características de um crente que está revestido do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver, irmãos, que a nossa luta é contra o pecado, não é contra as pessoas, não é contra instituições, é contra as hostes espirituais. É contra as hostes espirituais. Há hostes espirituais, irmãos, infiltrado na obra do Senhor. Há hostes espirituais no nosso sistema jurídico. Há hostes espirituais na área da educação, na área da medicina. O diabo está influenciando pessoas, influenciando classes, influenciando líderes, para levar o povo à decadência espiritual. A luta contra o pecado e as forças malignas é espiritual, e somente em Cristo podemos vencer. Devemos aprender a depender completamente de sua obra redentora e do seu poder transformado. Glória a Deus. Glória a Deus. A armadura de Deus, um equipamento completo para a batalha espiritual. A Bíblia diz: estáis, pois, firme, cingivos com a verdade. A armadura descrita por Paulo não é nossa, mas é de Deus. Escute só, aquilo que ele reveste não é seu, é de Deus. Cada peça revela a obra completa de Cristo em que fomos revestidos, e deve ser entendida à luz da redenção conquistada na cruz.
Lá no versículo 14 já começa: então, estáis, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. E o que é verdade? Uma pessoa teve uma chance de perguntar ao próprio Cristo o que é verdade, mas ela se virou e foi resolver outros assuntos. Lá em João, capítulo 18, e o versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. João 18 e 38. E disse-lhe Pilato: que é a verdade? E dizendo isso, tornou-se a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime alguns. Ele falou isso e logo foi ter com o judeu, porque ele não ficou para poder esperar Jesus falar o que é verdade. E o que é verdade, irmãos? O que é verdade? Nós podemos observar lá em João, capítulo de número 14, eu quero falar aqui bem detalhado para não sair do que eu quero falar aqui nesta noite. E o versículo 5 disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é verdade? Diante de tantas religiões naquela época e de tanto segmento, foi necessário Tomé saber o que era a verdade. Nós estamos em um miticismo religioso. Nós vemos propagandas cristãs na televisão, nas redes sociais, e vê pessoas fazendo coisas que às vezes dá certo, e não sabemos o que é verdade. O que é a verdade, para onde nós devemos ir, o que devemos proceder, como devemos lidar com essa situação. A verdade é o fundamento de nossa fé, de nossa vida cristã, não apenas um conjunto de princípios éticos, mas a verdade objetiva encontra na pessoa e na obra de Cristo. A verdade é o que nos mantém firmes contra todas as mentiras do inimigo. Eu falei aqui o que era a verdade, mas o que é a palavra verdade em si? Estava pesquisando nesse assunto. Verdade, Olavo de Carvalho disse que é um porto seguro, onde encontramos abrigo. Toda a verdade é a definição total. A verdade não pode ser desconectada. A verdade é razão e não emoção. 90% do nosso corpo é emoção e 10% é razão. Nós mudamos de posições sempre através das emoções. Exemplo, hoje, amanhã quando acordar, eu vou orar e vou ler a Bíblia. Aí você amanhece o dia, você não ora e você não lê a Bíblia. A partir da semana que vem, vou começar a fazer academia. Aí você não faz, e quando faz, não persevera até o fim. Nós temos sombras de variações, nós somos cheios de emoções, e a verdade é a razão. A mente, irmãos, nós somos controlados pela mente, mas nós devemos ser controlados pela palavra de Deus. A mente é uma boa serva, mas é um mau senhor. Quando você deixa a mente governar a tua vida, você se embaraça, porque a tua mente só é cheia de emoção. A mente é uma boa serva, mas é um mau senhor. Quem tem que ser o Senhor da tua vida é a palavra de Deus. Você não pode agir por emoção, ou pula-pula, oba-oba, não. Tem que agir pela razão. Feito os crentes de Bereia, o apóstolo Paulo pregando, Deus usando o apóstolo Paulo e ele vendo nas escrituras se o que o apóstolo Paulo estava falando era certo ou não. Então nós somos controlados pela nossa mente.
A mente, irmãos, é uma ótima serva, porém um mau senhor. A mente tem que ser submetida à palavra de Deus. Todo conceito tem que estar alicerçada na verdade. A verdade é Cristo. O que é a verdade é Cristo. Jonas Madureira, não sei que foi, se foi Jonas, foi outro filósofo, disse que a verdade tudo tem que estar conectado à verdade, e a verdade está os princípios e os padrões éticos do ser humano. Quando o ser humano foge dessa verdade, desse padrão ético que não está linkado na verdade, vira bagunça. Vários tipos de famílias agora, há vários tipos de ministérios, há vários tipos de conceito. Eu acredito assim, eu me acho assim, eu me identifico desta forma. É emoção, irmãos. Nós agimos pela emoção. Mas a verdade é a razão, e a razão da nossa vida é Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a verdade é Cristo. Jesus Cristo é o padrão de tudo. Aqui o apóstolo Paulo começa com a verdade. Às vezes é difícil a gente entender a verdade, porque vivemos uma mentira. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Vivemos uma mentira, achando, a Bíblia diz lá em Jeremias, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? A emoção, o coração do homem cheio de emoção é enganoso, quem o conhecerá? A verdade é o fundamento da nossa vida. A verdade que nos é dada por Deus é revelada nas Escrituras. Não há lugar para um subjetivismo, relativismo, pois a palavra de Deus é nossa única e definitiva fonte de verdade. Você quer ver o que é verdade? Você não precisa da palavra de Deus para fazer o que é certo e o que é errado. Se você faz mal a um irmão e vê que aquele mal prejudicou aquele irmão, você sabe que aquele mal é mal. Você sabe que aquele ato é mal pela consciência, pela lei do Senhor que está em seu coração. Você chega numa tribo que nunca ouviu a palavra de Deus, ele sabe o que é verdade. A lei do Senhor que está dentro do coração do homem, sabe o que tem que fazer, certo ou não? Alguém ensinou a você que é pecado, que é errado matar? Não! Alguém falou para você? Porque quando a criança que não sabe o que é mentira, quando conta mentira, ela gagueja, ou ela se esconde dos pais quando os pais descobrem. Por quê? Porque ela sabe que mentira é errado. Então a verdade de Cristo já está dentro do coração do homem, os padrões éticos. Mas o pecado, irmãos, não deixa o homem viver essa verdade que é Cristo. Você vê uma criança com um brinquedo e vê outra criança sem um brinquedo. Aquela criança com brinquedo rejeita o brinquedo. Rejeita, não quero mais. Aquela criança sem brinquedo pega. Aí aquela que rejeitou, não, é meu. Começou a Segunda Guerra Mundial. Começou a Terceira Guerra, né? Não é assim? Quem ensinou a criança a ser assim? Porque nós somos pecadores. É isso que está acontecendo. Terras, pessoas brigando por terras, por religião. Uma Rússia do tamanho daquele, um país do tamanho daquele, brigando por um pedaço de terra porque tem petróleo ou porque tem mineral. Vai-te embora, escavagar tuas terras. Deixa lá com o país lá. É um querendo ter mais poder do que o outro. É religioso, um poder religioso, matando em nome de Deus, quando Deus disse não matarás. É um falso profeta, é uma falsa religião.
onde a verdade está longe, mas há um segmento e não a religião, e esse segmento é o cristianismo. São os crentes que aprove crer na loucura da salvação para a vida eterna. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então a verdade é isso, irmão. A verdade é Cristo. Se você achar que a verdade é um meio, a verdade é não sei o que, a verdade é isso, é aquilo, você vai se perder e se embaraçar todinho. Você vai se embaraçar todinho. Agostinho de Hipona estava pesquisando sobre esse assunto, a verdade, o que é verdade. Ele fala aqui: o Agostinho percebeu que algumas verdades não mudam. Por exemplo, princípios matemáticos, princípios morais e lógicos. Quando a moral sai do lugar, vira bagunça. É ou não é? A família tradicional está caindo. Agora é um conceito aí de viverem juntos, de adotar filhos, vira bagunça. Daqui a pouco a gente está sem ninguém no mundo. Um islâmico falou o quê? Não, nós apoiamos vocês da esquerda. Apoiamos, queremos sim. Enquanto vocês estão abortando, nós temos 15, 10, 12 filhos. Vai terminar Europa invadir pelo islamismo, Estados Unidos, América, porque eles querem ter filhos e eles investem nos conceitos da esquerda, fazem parceria com a esquerda, porque querem que a esquerda abortem, porque eles querem que diminua as pessoas, as quantidades de pessoas, e quer que aumente a quantidade islâmica de pessoas, porque uma família com 12 filhos, e esses 12 filhos vai ter mais 12, imagina só, daqui a 30 anos, 40 anos, a esquerda botando, a esquerda só tendo um filho, é um casamento aí, desajeitado, não procria, aí o islamismo cresce, já invadiu toda a Europa. Uma família islâmica europeia com 10 filhos, e esses 10 filhos com mais 10 filhos, quando vai fazer uma festa na casa de um avô, 40 pessoas, 40 netos e filhos juntos, reunidos, enquanto pessoas aí lutando para abortar, e eles estão financiando isso, porque eles querem que os cristãos, né, inclusive os cristãos e quem é da esquerda, não vivam muito, desapareça do mapa. Essa é a ideia islâmica. Então, a Bíblia diz: a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus, a imagem expressa do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Como um ser humano muda e é limitado, essas verdades não poderiam vir apenas dos homens, mas de algo eterno e superior. Por isso, se o ser humano muda sempre, então a verdade, todos acreditam dessa forma. Todos acreditam, os filósofos, a verdade vem de algo que não pertence ao ser humano. É uma lógica que está assim navegando, e requer que o homem vá lá e usufrua dessa lógica. Mas os filósofos cristãos acreditam, e é verdade, que a verdade não é algo que está sobrevoando. A verdade é Cristo, que não há sombra de variação. Por isso que você não tem que estar atrás da menininha do canto A. Você não pode ir atrás de cartomante ou de stories. Você não pode ir atrás dessas coisas de horóscopo, não. A verdade é Cristo. Glória a Deus. A verdade é Jesus, porque tudo isso foi feito por mão humana, e o ser humano tem sombras e variações, mas Cristo é a verdade. Glória a Deus. Embora, irmãos, vejam só, glória a Deus, o apóstolo Paulo, aleluia, se viu um anjo
Ele fala em relação ao evangelho, mas o evangelho é a verdade. Se viu um anjo com outro evangelho e disser outras palavras que eu não vos falei, o anjo de luz, seja anátema. Nós agimos pela emoção, irmãos. Então vamos tirar a emoção e vamos viver a razão. A razão é Cristo Jesus. Não fique surpreso porque o pastor chorou aqui, gritou. Não fique surpreso. Grite também, chore também. Não fique surpreso, eita, ele é um homem de Deus. Não é isso. Como é que você sabe que um pastor, ou um pregador, ou uma pessoa homem de Deus, honrando a esposa, pagando suas contas, e se não pagar, mas justifica, vive a palavra de Deus, não vive mentira? Esse sim, esse homem que eu vejo passando todos os dias, a mulher que viu Elias passando, esse sim, eu vejo esse homem passando todo dia. Eu vi que esse homem era homem de Deus. Aquela mulher ali teve convicção. Quem sabe, irmãos, nós somos teimosos. Até eu ajo pela emoção, mas aprove Deus me conduzir pela sua palavra. Deus Todo-Poderoso, pode orar ao Senhor desse jeito. Senhor Deus, se eu estiver na sombra, se eu estiver na escuridão, me resgate. Por isso que eu acredito, irmãos, na salvação, onde a qual Jesus Cristo resgata o ser humano, porque nós somos cheios de emoção, nós somos cheios de variações, e é necessário que Cristo venha nos resgatar. O ser humano, irmão, é igual a uma pessoa que quer pular de um prédio. E Jesus Cristo é igual a um bombeiro. Você vê, se o bombeiro pergunta: ei, você quer que eu te salve? Não, irmão, o bombeiro se joga e resgata aquela vida. Jesus Cristo foi assim contigo. Porque se você for escolher, você não vai querer seguir a verdade, você vai querer morrer, você vai querer a morte. Mas o bombeiro, Jesus Cristo, o salva-vida, ele se lança para te resgatar. Glória a Deus. Oh Jesus, nos ajude, Pai. Glória a Deus. Eu me detenho nessa passagem, a verdade. Glória a Deus. Que a verdade, irmãos, faça parte da nossa vida. Eu queria falar aqui da couraça da justiça. Eu queria falar sobre o Evangelho da Paz. Mas quando eu li essa passagem durante a tarde, eu só parei na verdade. Quando fui ver, já era 6 horas da noite. Veio na minha mente o que é verdade. O que é verdade? Quando você descobre isso, aí fica fácil. A couraça da justiça. A justiça que vestimos não é a nossa própria, mas a justiça de Cristo. Aí fica fácil de você entender o calçado dos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aí fica fácil de você entender o escudo da fé, quando você sabe o que é verdade. E essa verdade é Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus nos guarde das mentiras, dos ardis de Satanás. Que Jesus Cristo, glória a Deus. Não entendi? Não, pode ficar à vontade. Que o Senhor Jesus Cristo te livre dessa mentira, te livre desse mau caminho, desses maus pensamentos que te querem levar. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que te mostra a luz no fim do túnel. Glória a Deus. Glória a Deus.
Vamos ficar de pé para orarmos. Glória a Deus.